A mulher. Doutora Maria Silvia vai estar no comando aqui do nosso evento, no comando da nossa comissão, está aqui ao meu lado esquerdo. E, fazendo, então, a abertura, gostaria de anunciar o doutor Rui Augusto Martins, que está representando o doutor Marcos da Costa nesse nosso evento, para nós começarmos. Doutora Cátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Doutora Clarice Maria de Jesus Durso, Coordenadoria de Assistência Social. Doutora Patrícia Santos, representando o Sindicato dos Comerciários, parceiro nesta ação. Cadê a Patrícia? A nossa juíza federal, doutora Milena Ramos. Patrícia, por gentileza, representando o Sindicato dos Comerciários, para essa nossa abertura institucional. Então, composta essa mesa de trabalhos, declaramos aberto esse evento e passamos imediatamente a palavra ao doutor Rui Augusto Martins, representando o doutor Marcos da Costa. Agradecendo a presença de vocês, enaltecendo o trabalho da doutora Cátia Boulos, que eu estava falando e acabei me perdendo no meio do caminho, mas quem fala muito dá bom dia para cavalo, é bom que vocês entendam disso, tá? Enaltecendo o trabalho da doutora Cátia Boulos, que nesse edifício da Comissão da Mulher Advogada tem alguns tijolos assentados pela minha querida Maria da Graça, e eu sou fã de mulher. Eu acho que o criador, quando fez a mulher, ele estava em estado de graça, viu, Graça? E eu, aqui parafraseando uma fala do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, que a Ordem dos Advogados do Brasil deveria chamar a Ordem das Advogadas do Brasil. O componente feminino na advocacia hoje, em São Paulo, é maior do que de mulher, do que de homem. E sempre disse o doutor Luiz Flávio Borges Durso o seguinte: o que em perspectiva para o futuro, a advocacia vai melhorar com a presença delas. E isso fez o Conselho Federal, num reconhecimento de um trabalho de mulheres valorosas do Brasil inteiro, ao determinar que nas próximas eleições, necessariamente, sejam compostas de 30% de mulheres. 30% de mulheres, o que representa no universo de 160 conselheiros em São Paulo, perto de 50 mulheres. Hoje, para vocês terem uma ideia, não chega a 15. A Cátia é uma delas, luta com bastante dificuldade e com hombridade, com altivez, que é próprio da característica pessoal dela, mas as próximas diretorias da Seccional Paulista, qualquer que seja a corrente vencedora, terá que necessariamente ter 30% de mulheres. Portanto, eu volto a lembrar o doutor Luiz Flávio Borges Durso. Em perspectiva, a advocacia paulista tem um futuro brilhante, muito promissor. Que Deus proteja todos vocês, iluminando, dando luzes a quem vai fazer o espetáculo hoje aqui, nesse sentido de mostrar, de abordar um tema sensível para a sociedade e que todos nós devemos ficar de olhos abertos para as duas coisas. A violência doméstica e a discriminação a discriminação racial, seja ela contra nós, os afrodescendentes, seja ela contra os judeus, índios, as mulheres de uma maneira geral, qualquer que seja essa discriminação racial. Muito obrigado, que Deus proteja todos vocês, ilumine esta mesa que vai conduzir o trabalho, porque eu só sou agora um ouvinte e um assistente. Um beijo no coração de todos vocês, indistintamente.
Então, gente, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo tem esse júri simulado aproximadamente já há quase 8 anos, né? E nós temos uma equipe maravilhosa que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Eu não vou estender muito o assunto, porque vocês têm que presenciar. No finalzinho, a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso. Né? Mas eu gostaria de falar em nome de Cleonice Caetano, que é a diretora de Assistência Social e Previdência e Secretaria da Diversidade do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que no momento não pôde estar agora de manhã aqui presente, mas no encerramento com certeza estará. Né? E, em nome do Dr. Rui, agradecer a todos os homens aqui presentes. E, em nome da doutora Carmen Dora, agradecer todas as mulheres aqui presentes. Gente, eu não vou me estender muito, né, porque a gente vai para o júri simulado. Então, eu vou passar agora para a Débora Alves, que dará início às nossas atividades de hoje. Vamos começar o nosso júri. Francisca, uma viúva, mãe de 4 filhos, moradora de São Paulo, mulher guerreira, não media esforço para educar suas filhas. Trabalhadora doméstica há mais de 20 anos, na mesma família, na capital paulista. Sônia, sua primeira filha, cuidava das irmãs mais novas e também ajudava a mãe no sustento da casa. E, sobretudo, frequentava a escola. Sempre foi boa aluna e se destacava entre os demais. A mãe tinha a Sônia como referência para as irmãs. Sônia começou a fazer cursos profissionalizantes, até que ingressou para trabalhar em uma multinacional, como auxiliar de escritório, mas sempre mostrou-se comprometida com seus estudos e interessada em aprender outras funções da empresa, e foram surgindo várias oportunidades para a Sônia. Sônia ingressou na faculdade, no curso de Direito, e também falava inglês fluente. Na multinacional, surgiu a vaga de advogada. A vaga foi preenchida por Sônia, que, dentre as demais funcionárias, estava melhor qualificada, o que a empresa passou a ter melhores salários e outros benefícios. João é filho de uma família tradicional, de classe média, mora com os pais e uma irmã, estudou na melhor escola particular da capital. Rapaz mimado, só terminou o ensino médio por pressão dos pais. Por ser de família tradicional, João ingressou na multinacional no cargo de assistente de supervisão. João ocupa este cargo desde que ingressou na empresa, há mais de 6 anos. Numa festa de confraternização de final de ano na empresa, onde ambos trabalham, João conhece Sônia e ficam interessados e iniciam um namoro sério e respeitoso. Sônia levou João para conhecer sua mãe e irmãs e foi muito bem recebido pela família e aprovou o namoro. Que a gente tem que eu tenho que pensar bem, né? Porque ela soube Sim. que a sua mãe fez um comentário lá no supermercado falando que o filho dela estava se engraçando com uma pretinha e que pretinha era só para farra, então ela não estava preocupada. Eu gosto é de pretinha, sou eu que vou casar com você. Não é minha mãe? É isso, ó. Peraí, amor. Família. Não importa, importa somos nós dois. Eu gosto de você. Você é o amor de minha vida. Mas a sua mãe vai interferir. Mas sou eu que vou casar com você, não é minha mãe, não é minha família. Ah, eu não sei, eu fico insegura. Imagina, vamos. Eu estou insegura, eu não sei se devo. Nós temos que aproveitar, não tem que ficar insegura. Depois a Eu gente te trabalha amo. na mesma empresa. Não tem problema. Eu trabalho, você faz o seu trabalho, a gente se encontra fora, em alguns locais também. Tá bom? Na empresa, não. Não, mas então, gente. Tem gente olhando, não agarra, tem gente olhando. João, por várias vezes, tentou levar sua namorada para conhecer sua família. O que houve completa resistência e desaprovação. João, questionando o porquê da desaprovação, fica sabendo que sua família não gosta de negros e que não quer misturar o sangue, porque os negros são considerados de segunda categoria. Diante dessa situação, João comunica a Sônia sobre a posição de sua família em relação à sua cor, raça e etnia. Você falou com a sua mãe?
Assim, falei, eles não querem realmente, né? Eles têm que vir para frente. Me parece que eles têm um pouco de preconceito. Mas o que importa somos nós dois, não tem... O que vai importar é a nossa vivência. Então tá bom, vamos casar. Tá? Vamos casar, vamos seguir a nossa vida. Eu te amo. Você é o amor de minha vida. Não... Beleza. Ai, que delícia. Que bobo isso. Mesmo assim, os dois casaram-se, mas a família de João não compareceu na cerimônia. João e Sônia estão casados há mais de 4 anos e continuam trabalhando na mesma multinacional. Sônia como advogada e João como assistente de supervisão. Sônia recebe salários superiores de João, em razão do cargo, função, que ocupa na multinacional, e sempre conversou com João para que o mesmo voltasse a estudar e fizesse uma faculdade para melhorar seu salário, ter outras oportunidades na empresa e ajudar nas despesas do lar. João sempre deu de ombros, alegando que não gostava de estudar, que fazia na empresa era muito bom e estava satisfeito com o salário pequeno que recebia. Essa situação gerou diversas discussões entre o casal, uma vez que João, além de não querer estudar, só queria saber de diversões com os amigos. Sônia mostrou interesse em ser mãe, já que estavam casados há mais de 4 anos. Porém, João não queria ter filhos. Depois de 2 meses, Sônia comunicou a João que estava grávida. Essa situação gerou uma forte discussão entre o casal, uma vez que João havia dito que não queria ter filhos. Mas, mesmo assim, leva a gravidez adiante e tem uma linda menina. João, eu sei que você falou tal. Estou grávida, amor. Ô, meu, você está grávida. Eu falei que não era para engravidar, ter filho. Eu nunca quis ter filho. Mas o objetivo de um casal é ter filhos. Mas eu falei que não queria. Você não entende? Eu não quero ter filho. Eu não queria que você ficasse grávida. Aí você pega e você fez isso para me provocar. Eu não fiz para provocar. É natural que casal tenha filhos. Por que você não toma algum remédio, alguma coisa? Aborta, e a gente segue a nossa vida. Aborto jamais. A minha religião, eu fui criado numa religião que aborto é assassinato, entendeu? Eu não vou abortar. Você sempre disse que me amava. Tá? Você, ó só, você quando me conheceu sabia muito bem que eu adoro os meus sobrinhos, que eu adoro criança. E você dizia o quê? Que você me amava. Foi isso que você o tempo todo fez, dizendo que me amava. Agora você vem dizer que você não quer o seu próprio filho. Porque minha família falou que não queria ter pessoas na família assim, de cor, bem que eu deveria ter ouvido minha família, né? Eu gostava de você, mas ter filho, não. Minha família não é racista. Ela não é racista, mas não gosta de pessoa assim, preta. Ela não quer pessoa negra, preta, na família. E aí, por isso que eu queria... Ter um neto negro? Não quer. E por isso que eu queria respeitar minha família. Eles não são racistas, mas... Quando você estava me paquerando, você dizia que não importava a sua família. Agora a sua família já importa? Já mudou de lado? Você sabe, né? Não é só porque eu ganho mais que você, que agora virou o problema. Não por isso, porque assim, você sabia que eu não gostava muito de trabalhar, meus pais sempre me sustentaram, né? E sabe, né? Então... Eu amarrei meu burro. Então, mas é bem assim, eles não são racistas, mas eu queria respeitar. Que respeito é esse? Eu estou o tempo todo falando para você, vai estudar, vai para a faculdade. Você terminou o ensino médio empurrado com a sua mãe, obrigava você a ir para a escola. Você não tem vergonha, não. Olha só, minha mãe era faxineira, olha só, eu cheguei, eu sou advogada. Agora a sua família está implicando, porque como eu fui promovida no escritório, agora eles acham que é problema, porque eu ganho mais que você. Agora, o tempo que eu estou estudando, onde que o senhor está? O meu estudar não é forte, você sabia disso, né? Mas o que importa... Vai ficar no bar bebendo? Por que você não vai estudar? Aproveitar para estudar. E aí sim, você subir igual eu subi. Eu não subi de graça, eu subi estudando.
Nós temos que aproveitar a vida, relaxar um pouco. Estudo para quê? Tá aí, você estudou, está criando problema comigo, talvez não vai ter nenhuma vida legal e saudável, porque é você que está criando problema. Eu estou sempre bonzinho ao seu lado. Eu não vou abortar, está aí encerrado o assunto, não vou. Pessoal, que discussão é essa aqui dentro da empresa? Sabe Não estou entendendo. Sabe o que é, Paty? Poxa, eu casei, né? Você sabe, com a Sônia. E não sei o que está acontecendo. Mas todo mundo aqui da empresa sempre falou para você não casar com ela, Chiquinho. Pois é, eu não sei onde eu estava. A gente não sabe o que acontece. O Alfredo colocou essa moça aqui, começou de auxiliar de escritório, hoje já é advogada. Vai se saber o que aconteceu com esses dois. Você nunca teve essa dúvida, não? Eu acho que... No nosso escritório, Chiquinho, olha, dá uma olhada. Quantos negros tem? Quantos negros? Só tem branco. Não sei de onde que ele tirou essa moça. Não é por nada, não, né? Que eu não tenho preconceito nenhum contra ela. Mas que nosso escritório só tem brancos. Então, eu deveria ter pensado melhor, né? Mas... Você vem de uma família tradicional. Como pôde dar seu nome para ela, Chiquinho? Não sei aonde eu estava, eu não pensei. Eu acho que o pessoal, há um ditado que diz assim, que o homem nasce, cresce, fica velho, burro e casa, né? Aí eu procurei logo uma pessoa assim, Mas, meu amigo, você não é burro. Eu acho que você está cego, isso sim, porque ela dá confiança para todos os homens daqui do escritório. Você que Sério? não percebe. Olha, eu vou confiar em você, porque você é minha amiga, hein? Você pode confiar. Você é minha amiga aqui na empresa. Ela adora um branquinho. Olha quantos branquinhos tem aqui. Só você que não enxerga. Não, mas eu estou achando diferente, assim, porque... Não tem nada a ver vocês dois. Nada a ver. A sua mãe está coberta de razão. Você não deveria nunca ter casado. Uma mulher negra, olha que volta e meia, ela está com um cheirinho assim muito desagradável. Não sei como que ela vai para as audiências daquele jeito. Poxa, você realmente é minha amiga, mas eu te agradeço mesmo. Como que você aguenta essa mulher dentro de casa então, quando soa? Agora que eu estou vendo que você é minha amiga e eu casei com uma pessoa errada, mas, não sei, vamos ver o que vai dar daqui para frente. Mas fica de olho, qualquer coisa... E a sua criança? Não tem nada a ver com você. Você já viu como que é? Eu vi, mas... Você tem os olhinhos claros, ela não puxou nada de você. Nada. Nem os cabelos. Meu filho nasceu muito negro, muito preto. Eu acho que não é meu, viu? Não tem nem mistura de sangue aí, não. Não tem. Porque se fosse Tá meu... todo eu mundo não acho... comentando. Meu amigo, não é por nada, não, mas tá todo mundo chamando de corno. Eu vou tomar umas medidas legal, tá? Eu vou tomar as medidas e vou mas resolver eu não quero isso. que você faça nada de cabeça Não, quente. imagina. Por favor. Eu sempre... Eu só estou pedindo para você abrir os seus olhos. Abra os olhos. Eu sempre resolvo as minhas coisas, sempre de cabeça fria mesmo, nunca, jamais vou fazer alguma coisa, agressão, de forma alguma. Eu tá? sei que você não é um homem violento, então, mas por obrigado. favor. Agora que eu percebi que você realmente é minha amiga, viu? Me deu... Se eu tivesse te encontrado um período antes de eu ter casado, poxa, talvez eu não tivesse casado. Nossa. Tá? Obrigado, viu? Que pena que você casou. Sônia tem uma linda menina, apesar das agressões. Oi, Sônia. Estou grávida de novo. Grávida de novo? Mas, eu não te entendo. Nós não queríamos essa menina, já havíamos discutido com isso. Tivemos essa menina, que eu desconfio até que é meu. E aí você fica grávida de novo? Fazer o quê? Ué, o único homem que eu tenho é você. Você se recusa a usar camisinha, não é? Eu não posso tomar anticoncepcional porque eu tenho pressão alta. Então, como é que faz? É natural ter criança. O que é isso? Será mesmo que o único homem sou eu? Porque eu ouvi conversas lá na empresa que há outras situações por lá. Como dizem o ditado, o homem é o último a saber. Que homem é o último a saber? Meu filho,
Chifre foi feito para boi. Homem só tem por inveja. É assim que você me respeita? Eu te respeito, você que não está me respeitando? Ó, você não está me respeitando. E para com essa criança, porque ela está chorando muito, hein? Não, criança chora não, você está me agredindo. Eu não estou te agredindo. Está sim. Bota essa criança aí. Eu vou lá, hein? Você fica em casa. Quem manda e põe ordem sou eu. Ainda bem que minha mãe falava que não era para me casar com negro, com pessoas dessa cor, apesar deles não serem racistas, e no Brasil não tem racismo, mas eu casei. Que coisa! Deveria eu ter escutado a eles. Amiga, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eu nunca gostei da minha menina. A gente tem que tomar uma providência contra isso. Vamos procurar um atendimento para você. Ela não respira. Vamos procurar um atendimento. Essa briga interrompe a gravidez de Sônia. Diante dessa circunstância, Sônia não teve outra alternativa senão buscar seus direitos ingressando medidas judiciais cabíveis. Por essa razão, estamos nesse tribunal e passamos agora para a excelentíssima senhora doutora Eni. Ah, tá. Chamamos para a mesa a excelentíssima juíza doutora Eni. Oi? Deixa ela compor. Isso. Mais um dia, que Deus Todo-Poderoso me ajude na condução desse trabalho, nos dê a sua direção, a guia, e que a justiça seja feita. Cadê minha escrita? Bom, daremos início, então, à sessão plenária desse segundo júri simulado, que tratará as questões da discriminação racial e violência doméstica. Neste momento, componho a mesa dos trabalhos, chamando para que tome assento no lugar destinado a douta promotora de justiça, doutora Carmen Dora Freitas Ferreira. Também, na mesma ordem, para que tome assento a esta tribuna, a doutora Cláudia Patrícia de Luna, na qualidade de defensora do agressor. Antes de efetivamente declarar abertos os trabalhos dessa sessão plenária, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, que numa sessão plenária, assim que nominamos a promotoria, a defensoria, eu nunca vi bater palma. Segundo, peço a gentileza que celulares sejam desligados
para que não venha atrapalhar os trabalhos aqui que serão realizados. E também o devido respeito, silêncio, para que nós possamos, como disse no início, com a ajuda de Deus, realizar essa sessão plenária da melhor maneira possível e, no final, que a justiça seja feita. Então, nessa ordem, está aberta a sessão plenária do júri simulado para ser submetida a julgamento, processo que autoras são as mulheres vítimas de violência e também da discriminação racial. E, como réu, nós temos o agressor. Antes, porém, eu gostaria que compusesse essa tribuna, não é comum, né, sabemos disso, mas, nesse momento, nesse espaço, na casa do advogado, na nossa casa, eu gostaria também que compusesse essa tribuna a doutora Kátia Boulos, que é a presidenta da Comissão da Mulher Advogada. Sem palmas. Também gostaria que tomasse assento nessa tribuna a doutora Clarice Durso, que é a coordenadora de ação social também dessa casa. E também, para compor a mesa, a douta juíza, minha colega de trabalho, doutora Milena. Por questão de ordem, obrigada, a promotoria me alertou de uma situação, doutora, que não é de bom tom, duas juízas no mesmo espaço, né, na tribuna. Então, portanto, eu pediria que a senhora declinasse dessa observação e, no momento oportuno, chamarei, então, para as considerações. Tudo bem, amiga? Amiga? Amiga. Promotoria protesta. Pois é. Veja bem, é questão de juíza para juíza. Sim, e mesmo porque a doutora Milena, juíza do trabalho, configurará como jurada. Então, está esclarecido. Acho que a plenária está satisfeita, então, com o ajuste que aqui procedemos. Perfeito? Muito bem. Então, em continuidade, efetivamente, está aberta a sessão plenária. E eu gostaria também que chamasse, antes, fazermos a parte de alguns esclarecimentos do interrogatório. Peço, então, de pronto, para que me passem o nome dos jurados, senhoras e senhores jurados. Teremos, então, 7 jurados que foram eleitos para... Teremos, então, 7 jurados que, ao final, eu irei nominá-los, chamá-los, para que proferir... Pois não, só um momento, estou sendo interrompida. Como, graças a Deus, Deus está abençoando esse nosso júri, lotada, a casa lotada, segundo andar também lotado, isso é maravilhoso. Com todo o respeito, eu pediria que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... as 7 pessoas da minha esquerda à direita, com todo o respeito, declinassem do assento, onde farão uso os senhores e senhoras juradas. E pediria a algum jovem, alguma jovem, que cedesse os devidos lugares às nossas colegas, que não podemos deixar assim. Elas não podem ficar desacomodadas. Aqui, ó, um lugar aqui. Amiga... São somente 7, não precisam as demais, tranquilo. Cleonice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos formar, então, o conselho de sentença pelas senhoras. A promotoria está indicando a senhora para que tome assento. E aí a doutora, que prazer revê-la, a doutora Maria da Graça, como jurada. 2. A nossa colega, exatamente, em pé, que levantou o braço como jurada. Chamamos o jurado em pé, pelo que eu vi, acho que é o Fashion, né? Alguma coisa assim, não sei.
Excelência, protesto. Excelência não está com isenção de parcialidade nesse júri? Estou completamente. Não, mudou. Chamamos doutora Milena como jurada. O senhor que está aqui de azul, assim, olhando para mim, jurado, por gentileza. Opa! Isso é muito bom. O senhor que está também ali, na última fileira, de uma blusa polo, aqui é azul marinho, está na última fileira, está olhando para a camisa, olhou para a direita, olhou para mim, o senhor mesmo. Nossa. Pula uma. Isso, o senhor pode ficar. Temos par, né? Tá certo? 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, ele também? Não, ele veio. Você é o seu nome, por favor? Marcelo. E o senhor que eu havia chamado. Eu peço. Não, por favor, vamos acertar isso. Em caráter. Tá. Em caráter excepcional, eu vou declinar do nosso doutor jurado Estevão e nós consideraremos, e aí foi arrolado aqui como testemunha, eu não tomei esse cuidado. Então, peço desculpas. Mas também teve visibilidade aqui na plenária, né? Então, por favor, senhor jurado. Senhor jurado? Então, senhoras e senhores que compõem o nosso conselho de sentença, senhoras e senhoras sabem perfeitamente bem que, a partir de agora, vou adverti-los que deverão permanecer incomunicáveis um em relação ao outro e uma em relação à outra, até dissolução desse conselho de sentença. Quanto aos fatos, peças, perguntas, questionamento, é só levantarem a mão no momento oportuno e eu, então, lhe conferirei a palavra para que sejam as dúvidas, questionamentos sanados. E sabem muito bem que qualquer situação nós interromperemos os trabalhos dessa sessão plenária. Agora, senhores jurados, eu gostaria que todos em pé estendessem a mão direita e, assim que eu acenasse, em alta voz, dissessem: assim o prometo. Ok? Então, senhores e senhoras jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com as vossas consciências. Está muito... a plenária não ouviu, vou repetir. Em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com as vossas consciências e os ditames da justiça. Pode sentar. Então, agora, vou proceder com o interrogatório do réu. Peço à autoridade policial que conduza o réu aqui à plenária. Qual o seu nome? João da Silva. Qual a sua idade? 33. Qual que é o seu endereço? Rua 13, número 186. Bairro, cidade? Bairro Suzano. Suzano, Estado de São Paulo? Seu João, consta aqui dos autos do processo que, por várias vezes, o senhor agiu de forma violenta em relação à sua esposa, Sônia.
O senhor poderia me explicar rapidamente o porquê disso? Não, doutora, não é do meu conhecimento. Eu sempre tratei minha família com muito amor e carinho. Porém, teve um dia que eu cheguei em casa, eu acho que a Sônia escorregou na calçada ou foi na escada lá dentro de casa e ocorreu um acidente, mas eu mesmo nunca fiz nada. Nunca a agrediu? De forma alguma. Ok. Também consta aqui nos autos do processo que por várias vezes o senhor a agrediu fisicamente e verbalmente em relação à questão da cor da pele da senhora Sônia, agindo em total discriminação. Com que intenção isso acontecia? Você poderia me explicar? Não é verdade. Eu nunca tive nenhum preconceito, sempre tratei com carinho. Apenas sofri alguma humilhação por ela ganhar mais do que eu. E na empresa aconteceram alguns boatos que não era favorável a mim, que chamar de cor, nessas coisas. E aí eu fui dar uns conselhos para ela, né? Aplicar alguns corretivos leves. E me denunciaram dessa forma, mas eu não fiz nada. O senhor, em algum momento da sua vida, seu histórico familiar, tenha presenciado qualquer tipo de violência? Tem algum histórico na sua família, entre parentes? O senhor tem conhecimento de situações dessa natureza em relação à cor da pele e em relação à violência contra a mulher? Algum sentimento familiar? Não tem isso. Minha família não tem. Que eu saiba, não. Ok. Doutora Promotoria, perguntas para o agressor? Sim, excelência. Senhor João, consta aqui dos autos que a sua família não compareceu ao seu casamento com Dona Sônia. Isso procede? Procede. Foi um dia que eu marquei com antecedência, mas eles haviam um outro compromisso, não puderam ir, mas não foi nada pessoal. Sim. Consta aqui dos autos que a sua família não gosta de pessoas negras e que fazem comentários a esse respeito, procede? Não procede. Seu João, na sua empresa, a Só Se For, consta que o senhor, juntamente com a gerente de pessoal, sempre falavam palavras relativas à cor da Dona Sônia, que ela não teria capacidade para exercer a advocacia, e dizendo que ela pulou de galho para chegar ao cargo de advogada? Não, eu até tinha pouco relacionamento com a gerente, conversávamos poucas vezes. Isso nunca ocorreu. Então, o senhor nunca conversou com a gerente, nunca depreciou a Dona Sônia por conta da cor da pele? Não. Conversei poucas vezes com a gerente, mas nunca falamos sobre isso. Não é verdade que a gerente dizia para o senhor que na empresa só tem brancos? E como é que o senhor foi escolher a Dona Sônia? Não, havia alguns comentários, porque eu era clarinho, né? E aí o pessoal, às vezes... Mas nunca que eu percebesse, mas algumas pessoas, às vezes, brincavam, faziam... Mas era só brincadeira, nada além de brincadeira. A gerente brincava também? Uma vez só ela brincou. Ah, sim. E a Dona Sônia, consta aqui dos autos que ela teria sofrido uma agressão que resultou na perda do bebê que ela estava esperando, que ela estava com 4 meses. O senhor poderia explicar a essa promotoria o que aconteceu? Eu não estava em casa, mas tem uma escada dentro de casa, né? E aí eu comecei a conversar com ela, ela ficou muito alterada, eu saí. Quando eu voltei novamente, acho que ela caiu, e inclusive caiu por cima da outra criança, e ocorreu esse acidente. Mas foi um acidente, nada mais. De forma alguma eu iria prejudicar, bater num filho meu, uma criança indefeso.
E também na mulher, também que é... De forma alguma, eu sempre só dei carinho. O senhor bebe, seu João? Socialmente. Socialmente. Nada mais, Excelência. Doutora defensora, perguntas para o agressor? Esteja com a palavra. Senhor João, o que levou o senhor a casar com a senhora Sônia? Eu sempre amei a Sônia. Por isso que eu vim a casar com ela, porque realmente nós nos apaixonamos e eu a amava muito e ainda continuo amando. E o senhor sempre soube, obviamente, enquanto mulher negra, que a Sônia sofria preconceitos e que haviam pessoas contra esse casamento, certo? Não, preconceito não. Brincadeiras o pessoal sempre fala, né? Mas... E ainda assim o senhor resolveu encarar essa situação e casar com ela? Sim, porque eu sempre a amei, não vejo problema nenhum. Só repetindo e reformulando a pergunta, seu João, a cor da pele da sua esposa, ou seja, o fato dela ser negra, foi algum empecilho para o senhor? Não, não foi. Inclusive, eu gosto mais da cor negra, morena. Então, para mim, não foi nenhum empecilho. Sem mais perguntas, Excelência. Ok. Seu João, o senhor está dispensado, mas permaneça aqui na plenária. Passaremos agora a ouvir a vítima, Sônia. Sônia, por gentileza, compareça aqui à nossa plenária para alguns esclarecimentos. E, seu João, por favor, o senhor fique num lugar que possamos vê-lo. Senhora Sônia, por gentileza, poderia sentar nessa posição aqui, por favor? Senhora Sônia, a senhora tem conhecimento do processo a qual ingressou aqui na Justiça. E, em poucas palavras, nós gostaríamos de ouvir exatamente como os fatos ocorreram de forma sucinta. E o que levou exatamente como a senhora se encontra nesse momento. Eu estou passando muito mal. Ele me bateu tanto, quebrou meus ossos do rosto. Minha coluna está comprometida, meu braço quebrado. Eu perdi o meu bebê, porque ele me bateu tanto e ninguém me socorria. Eu fiquei 4 anos casada com ele. No início, quando ele falava alguma coisa, que ele queria que eu abortasse meu primeiro filho, eu peitei ele e continuei minha gravidez. Ele começou a me humilhar, a me bater, mas eu achei que ele ia melhorar. Porque quando eu falava para ele que eu ia na delegacia, ele falava, não, bem, é que eu bebi. Eu me exaltei, mas só foi ficando pior, cada dia pior. Ele não melhorou nada. E terminou com a morte do meu bebê. Eu não tinha para quem recorrer, porque a minha família não queria esse casamento, a dele também não. Para quem que eu ia pedir ajuda? Eu peitei todo mundo em nome do amor. E esse amor quase acabou comigo. Senhora Sônia, a senhora, conforme consta aqui dos autos do processo, a senhora entende que essa violência doméstica é decorrente da discriminação racial? É uma pergunta. A senhora entende que isso aconteceu por conta disso ou não?
Eu acho que 80% foi isso, porque ele tinha gente que ficava fomentando essa história, porque ele dizia para mim, quando a gente se conheceu, que não importava, que ele ia contra a família dele, porque ele me amava. E, aos poucos, ele foi mudando. E eu fiquei sabendo que a gerente punha muita coisa na cabeça dele, falava com ele, falava de mim para ele, até porque ela tinha uma amiga que ela queria que tivesse sido promovida no meu lugar. Como eu tinha mais qualificação do que a amiga dela, a empresa preferiu a mim. A partir daí, ela começou a trabalhar contra mim, usando ele. E ele foi mudando. Ele não era assim. Ele era muito diferente, ele demonstrava carinho. E, de um certo tempo, ele só começou a... O carinho dele virou agressão. Era todo santo dia, ele chegava bêbado em casa, todo santo dia. E todo dia ele arrumava um motivo para discutir, para brigar, para bater. Ele sempre tinha um motivo. Ok. Doutora promotora, perguntas para a vítima? Sim. Dona Sônia, procure ficar calma. A promotoria está aqui ao seu lado para te dar proteção, para fazer valer o seu direito. Então, a senhora não precisa ficar nervosa, fique tranquila, porque ele falou a senhora... que ele ia me matar, que ele ia acabar com Não, você. a senhora fique tranquila que o Ministério Público está atento. Dona Sônia, consta aqui dos autos e até pelo seu depoimento que a gerente da empresa ficava colocando coisas na cabeça do seu João. A senhora poderia esclarecer melhor que coisas eram essas, que palavras que eram faladas? Ela deu a entender que ela gostava dele. E quando ele preferiu a mim, ela começou... são dois motivos, que depois, aos poucos, eu fui também descobrindo que ela gostava dele e ele não deu a mínima para ela, e depois porque ela tinha uma amiga que ela queria que fosse promovida e eu acabei sendo promovida no lugar dela. Então, ela tecia comentários no restaurante, no toalete, estava sempre denegrindo a minha imagem. E quando ela encontrava o João, ela não perdia nunca a oportunidade de me denegrir. E me chamava de negra. Você não devia mesmo ter casado. Aliás, ela cheira mal. Quer dizer, como cheira mal? Aí falava que eu, como advogada, ia para as audiências com aquele cabelo sem pentear, com não sei o quê. Como é que ela sabia como eu ia para a audiência? Então, ela inventava muita história. Ela começou a dizer para ele que, como a minha menina puxou a mim, é negra, que é para ele tomar cuidado, porque a menina devia ser da cor dele, como que ele devia ficar esperto. Então, ela fomentou muito a discórdia entre a gente. Então, eu não sei se era só isso mesmo, se era só porque ela gostava dele, se era só porque a amiga não foi promovida, ou se era porque ela também não gosta de negros, porque ela nunca me tratou bem. A gerente, ela era sua chefe e chefe do seu João também? Não, ela não era a minha chefe. A minha chefe é uma outra pessoa maravilhosa, que sempre me apoiou, foi quem brigou com a empresa para que eu fosse promovida, dizendo que eu tinha qualificação, eu sabia outras línguas, eu podia defender a empresa em qualquer instância, e ela era gerente do João. Então, ela e a minha chefe conversavam eventualmente sobre trabalho, mas ela não era minha chefe direta. A senhora podia esclarecer a essa plenária que expressões racistas, discriminatórias, a senhora gerente usou quando houve a sua promoção? Essa macaca deve ter dado para alguém. Foi isso que ela disse. E ela falou isso diretamente para a senhora ou tinha testemunhas? Não, tinham testemunhas. Nós estávamos no banheiro, na volta do almoço, eu estava escovando meus dentes, e aí ela falou assim, ela entrou e, claro, a pia estava ocupada, aí ela ficou muito irritada, falou, agora aqui a gente é obrigada a tolerar essas coisas, até macaco já é promovido nessa empresa. E começou a tecer comentários, as minhas amigas diziam para ela, para com isso é crime. E ela, crime nada, imagina, eu aqui tendo que esperar por essa negra nojenta na minha frente, escovando o dente, depois eu vou ser obrigada a usar a pia que ela usou.
Então, eu fiquei muito chocada, eu chorei muito, e as minhas colegas diziam, não se preocupa, porque ela não é sua gerente, a sua gerente te promoveu porque você merecia. Consta aqui dos autos que a gerente também procurou, por diversas vezes, influenciar o seu João a terminar o casamento por conta da cor da pele. E que ela teria falado isso diante de outros funcionários no escritório. A senhora confirma? Confirmo. Tem testemunha disso. E, assim, ela, na verdade, ela causou um problema na empresa que gerou uma violência dentro da minha casa. Dona Sônia, quanto tempo, mais ou menos, veio essa violência? A senhora se lembra como é que isso começou? Olha, começou uns 2 anos depois que eu tinha casado. Faz 4 anos que eu estou casada. Até 2 anos a gente vivia muito bem. Que foi quando eu fui promovida. A partir do momento que eu fui promovida, começou o problema. E o seu João, ele fazia, assim, referências ao seu tipo de cabelo, seu tipo físico? Ele falava que a senhora era feia, que não gostava do seu cabelo? Ele falava coisas desse tipo? Não, ao contrário. Ele sempre achava... Ele falava que eu era muito bonita. E, mesmo quando ele me apresentava para os amigos dele, ele tinha um certo orgulho. Ele falava, essa aqui é a minha mulata, né? A mulata Sargentelli, ela é bonita, não sei e tal. Então, ele também... que os amigos dele diziam que eu era muito bonita, tinha um corpo bonito e tal. Então, e depois da violência, dona Sônia? E depois da violência? Porque eu fui promovida, eu comecei a ganhar mais que ele. E aí, com o auxílio da gerente dele, que punha pilha, ele começou a mudar. Ele não era de ir para bar todo dia, ele começou a ir. Ele começou a mudar, ele mudou muito com a minha promoção. Então, isso mexeu com o brio dele, porque antes a gente ganhava mais ou menos parecido. Então, mas ele falava repetidas vezes que a senhora era feia, que está muito gorda, que não era o padrão que ele queria. Ele falava essas coisas? Começou a falar, porque assim... Excelência, pela ordem, a douta promotoria está induzindo, está tentando colocar nas palavras da vítima coisas que, na verdade, não existem. Meus protestos. Excelência, protestos são requisitos... as argumentações, por gentileza. Protestos, Excelência, são requisitos que constam da Lei Maria da Penha, então essa promotoria se sente à vontade para perguntar. Excelência, pelo que consta, a vítima já disse que isso não acontecia. Agora, a promotoria desejar extrair água do deserto é algo impossível. Aconteceu sim, doutora. Ele me maltratou sim. Eu estou dizendo que antes ele era diferente, que ele mudou, ele passou a me agredir, ele passou a me chamar, porque ele não queria que eu engravidasse, eu engravidei, ele falou que era para eu fazer aborto, eu falei que eu não ia fazer. E aí, a partir daí, ele começou a me desqualificar. Ele começou a dizer... A promotoria só insiste, dona Sônia, que, além da violência física, se ele mexia assim, com as suas emoções, a promotoria insiste na resposta. Com certeza. E ele me chamar de nojenta, de gorda, de fedida, então eu não entendia também. Eu ficava assim, como que uma pessoa muda tanto, que dizia que eu era o amor da vida dele, que me beijava, me agarrava em qualquer lugar, e, de repente, ele se recusava a reconhecer que eu era a mesma pessoa. Para ele, eu era outra pessoa. A promotoria está satisfeita, Excelência. Desculpa. Doutora defensora, doutora Cláudia, perguntas para a vítima? Esteja com a palavra. Excelência. Senhora Sônia, qual é a sua profissão? Advogada. A senhora, enquanto advogada, observa-se que não é uma pessoa leiga, é consciente dos seus direitos, e eu pergunto, faço alguns questionamentos. A senhora, em algum momento, buscou a via judicial para se separar, para pôr fim ao seu casamento? A senhora chegou a fazer isso? Porque, pelo que consta aqui, em momento algum, há o registro de ações na vara de família dessa natureza. Porque, quando eu dizia para ele que eu ia me separar, ele dizia que na família dele não tinha gente separado, não tinha divorciado, tinha viúvo. Então, esse era o recado que ele dizia, que se eu fosse atrás, que ele me mataria. E, como ele já estava muito agressivo, eu tinha muito medo dele. E tinha medo que ele me matasse de verdade. Certo, dona Sônia. E a senhora chegou a comunicar
ao seu superior hierárquico ou ao RH da empresa sobre a situação que hoje consta dos autos aqui? Eu achava que a empresa não tinha nada a ver com isso. Eu, sempre que chegava machucada, eu dizia que eu tinha acontecido alguma coisa, porque eu tinha muita vergonha de dizer que eu tinha sido agredida por ele. Até porque eu não queria prejudicar ele, porque a empresa podia mandar ele embora. E aí ele ia ser pior ainda. Então, eu sempre dava uma desculpa, eu punha uma maquiagem para não parecer que estava blusa de manga comprida, para não mostrar as marcas nos braços. Então, a empresa, para mim, ela não tinha nada a ver com o que acontecia dentro da minha casa. Até que um dia alguém me disse, não, tem tudo a ver, porque essa violência na sua casa é porque a gerente dele está fomentando ele contra você. Em algum momento, a senhora chegou a comunicar à empresa sobre a atitude dessa gerente? Eu fui ao RH e disse para o RH falou que ela era uma das primeiras aquisições da empresa, que a família dela era sócia da empresa e que, portanto, a empresa tinha mãos atadas, não podia fazer nada contra ela. Muito obrigada, senhora Sônia. Sem mais perguntas. Eu pediria, então, que a vítima também está dispensada, mas que permanecesse aqui na plenária. Senhores jurados, senhoras juradas, alguma dúvida, algum questionamento? Calma, sim. Questão de ordem, Excelência. A promotoria tem testemunha a ser ouvida para que não haja cerceamento de defesa. Sim. Se a doutora promotoria aguardar o momento oportuno, teremos sim as oitivas, conforme consta no processo. Pois não, Excelência. Retomando, então, os senhores e senhoras jurados aqui presentes, tem alguma pergunta, algum questionamento à vítima ou ao agressor? Sim? Sim, Excelência. Em pé, por favor. Para quem é a pergunta? Para o réu. Para o réu. No depoimento dele, ele mencionou alguns corretivos leves, né, que ele fazia. Obrigada. Eu queria que ele explicasse para nós o que ele considera corretivos leves. Senhor João, por gentileza. Tem algum outro microfone? Aqui, por favor. Senhor João, o que o senhor considera, o que o senhor entende, o que são, na verdade, esses corretivos, como mencionado em seu depoimento? Corretivos é entendido medidas que possa apenas corrigir algumas falhas, até porque os livros antigos diz para corrigir, para a mulher ser submissa. Então, eu estava vendo que o meu casamento estava indo de água abaixo, eu apenas conversava, porque é o tipo de corretivo, conversar. Então, conversar, orientar, é esse o corretivo que eu me referia. É uma pergunta, senhor João. Então, o senhor entende que ela está apanhando, sendo agredida, mas não sabe por quê, é isso? O senhor concorda com isso? Não, porque eu nunca... O senhor bate e ela não sabe por que apanha? Eu nunca bati nela, doutora. Foi ela que caiu. Obrigada. Ela caiu. Isso. Ok. Senhora jurada, mais alguma outra pergunta, por gentileza, em pé? Jurada Milena. Pergunta para a vítima ou agressor? Eu tenho uma pergunta para a vítima. Eu gostaria de saber da vítima se ela entende que essa violência praticada pelo acusado ela poderia ser classificada como feminicídio, que foi recentemente incluído no Código Penal como crime hediondo. Então, se essa violência ele praticou em razão dela ser mulher, né, no âmbito doméstico, porque seria uma tentativa, me desculpe, Excelência, pela intromissão, mas uma tentativa de feminicídio seria um crime hediondo. A pena dele deve ser aumentada. Senhora jurada. Senhora jurada, a senhora está, como colega de trabalho, me colocando em situações complicadas.
né? Porque não é ainda o momento oportuno para o voto. Mas, em consideração... Eu entendo que ele deve ser... Perdoe, Excelência, eu entendo que ele deve ser condenado. Sim, senhora jurada, mas eu pediria que a senhora aguardasse o momento oportuno dessa instrução... Nunca vi uma coisa dessa. ...para absurdo. proferir o seu voto. Né? Sob pena revoltada. Sob pena de ter que tomar algumas medidas, substituição de jurado. Mas a senhora vítima, Sônia, por Excelência, a jurada apenas está esclarecendo melhor mas não os podemos fatos. ter... Temos que atuar... Olha, Excelência, pela ordem, observamos aí uma evidente parcialidade da jurada. Exatamente. E, portanto, a sua permanência deve ser questionada. E Protesto, também reconsiderada, Excelência. Não, doutora promotora, evidente a parcialidade da jurada. Protesto, então, a Excelência. substituição é de rigor. Excelência, os jurados são pessoas leigas que não estão aptos a esse cotidiano do direito. Excelente. Então, pela sua simplicidade, a jurada expressou promotora, da não melhor é o forma caso. possível para esclarecer o caso, Excelência. Doutora promotora, não é Eu o caso. endosso integralmente as palavras da promotoria. Obrigado, Excelência. Não teremos Esse juízo promotoria agradece. não há aqui isso, não há aqui, doutora defensora, entendo, mas não há qualquer indício de parcialidade nesse tribunal. Não, inclusive deste juízo, Excelência. Mas, senhora jurada, a senhora sente à vontade para dar continuidade, reformular a sua pergunta? Com todo respeito à defensoria, que no momento vê-se que trabalha brilhantemente em favor de absolver uma pessoa que cometeu um crime, que está se vendo... Senhora jurada. Mas, desculpe, senhora Excelência. jurada, Desculpe, eu vou reformular. E vamos direto ao ponto, porque eu já não tenho muito mais argumentos para mantê-la no conselho de sentença. Está complicando, né? Então, eu gostaria muito eu vou reformular. A sua decisão, como os demais membros aqui desse conselho, digníssimo membro do conselho de sentença, fosse imparcial, né? Não tendencioso. Eu Perguntas para a vítima, por favor. Sim. A senhora entende que a tentativa de feminicídio do seu marido se deu em razão da sua cor, no âmbito familiar, ou seja, com uso de violência doméstica? Sim, doutora. Obrigada. Algum membro do júri? Senhora, por gentileza, senhora jurada. Senhora jurada, Maria das Graças. Pergunta para o réu ou para a vítima? Para a vítima. Para a vítima. Excelência. Eu gostaria que, objetivamente, a senhora pudesse esclarecer que, apesar de todo o amor que a senhora tinha pelo réu, que a senhora objetivamente contasse para nós como a senhora foi observando e sendo atingida emocionalmente pelas agressões que à senhora foram destinadas. Como é que isto começou? Mas não a razão pela qual começou, mas como a senhora sentiu isso? Inicialmente, não está certo assim. Excelente pergunta, senhora jurada. No começo, eu achava que era só porque ele estava bêbado. Então, eu achava assim, poxa, eu tenho que perdoar ele, tenho que desculpar ele. Só que, por dentro, eu ficava assim, com um sentimento de humilhação. E aí eu fui tomada de uma tristeza profunda. Quando ele chegava e que ele começava a falar,
já doía, eu já tinha dor de estômago, o meu coração disparava. E eu fui ficando deprimida. Eu comecei assim, a não querer me arrumar mais. A minha autoestima foi ficando minada. Eu não queria mais sair de casa. Eu não podia ver casais na rua que eu começava a chorar. Eu dizia, eles são felizes e eu não. Então, é uma dor tão grande que não tem dinheiro que pague. Não tem como tirar essa dor do meu peito. Porque é uma pessoa que eu amei. E vou dizer para a senhora, amor a gente não virou a página e acaba. Eu tinha dó, eu tinha pena dele, eu entendia que ele é um alcoólatra, que ele é um doente, mas o mal que ele me causou, eu não sei se tem reparação. Sem mais perguntas, senhores jurados? Está correndo um papel. Eu pedi para que todos permanecessem incomunicáveis. Da onde está surgindo esse bilhete? Eu pedi no início... Não tem pergunta. Eu pedi para que os senhores... Eu vou ter que realmente suspender os trabalhos dessa plenária e reagendarmos uma nova data, promotoria. A defesa está plenamente... Excelência, essa comunicação entre os jurados, a promotoria protesta, está havendo comunicação entre os jurados e a promotoria entende que é efetivamente há necessidade... Eu acredito... Não, Excelência, terei que tomar por questão de celeridade e substituição dos jurados, sim. Já que nós tínhamos 15 nomeados e desses 15 foram sorteados 7, nós poderíamos substituir, porque não é possível a comunicação de bilhetes entre fizeram o Conselho fizeram um juramento público que não haveria quaisquer possibilidade de comunicação um em relação ao outro. E eu acho que eu deixei isso muito bem claro. E eu pediria para ler o que contém nesse bilhete. Começou a passar, o substituto não começou a passar. Eu preciso saber, inclusive, de onde surgiu. O senhor foi o primeiro a receber o bilhete. Eu preciso ler. A senhora faz parte do conselho de... Aliás, poderia ficar de pé, por favor? Uma parte da outra promotoria e defensoria. A senhora, de onde surgiu? Ouvinte tumultuando em total desrespeito. Tá, o seu nome, por favor? Da onde a senhora é? Eu sou da Associação dos Advogados Trabalhistas. Portanto, acredito que não entende muito bem da área da família criminal. Temos outros procedimentos. Muito bem. Olha, eu pediria, né, nos termos da nossa legislação, né, a ética, né, o Código de Ética, os procedimentos legais, judiciais em especial, que a senhora se comportasse, ainda mais sendo membro dessa casa. Fica muito difícil. Olha, eu ficarei atenta. Mas a pergunta é... A sua mãe sofria corretivos do seu pai? A pergunta é para o réu. E eu, então, abrindo total exceção, um parênteses, um colchete, chaves, para essa plenária, então, vou, então, acatar a pergunta, o bilhete, para o réu. E o senhor réu, por gentileza, a guisa de, deixando aqui a douta promotoria, a douta defensoria, como esclarecimento, apenas esclarecimento. Observa-se que é um júri, realmente, de exceções. No entanto, é um júri de exceções. E eu fico um tanto preocupada, inclusive com a corregedoria, porque como é um júri que geralmente cai caso de discriminação racial na minha sessão, e parece que sempre tem esse tipo de tumulto. Eu fico bastante preocupada, né? Com certeza. É complicado. Eu até acato, sim, as suas observações e pediria, mais uma vez, à plenária que mantessem a ordem, assim como acontece nas outras sessões plenárias, né? Excelência, uma parte, pela ordem. Em se tratando este júri de um júri de exceção e com o seu caráter educativo, a promotoria
acata a pergunta que foi sugerida, até porque na nossa legislação, no nosso artigo 339 do CPC, está escrito que ninguém se exime de colaborar com o Poder Judiciário para o esclarecimento da verdade. Verdade. E como nós buscamos a verdade, A justiça. que é a justiça, né, porque a verdade realmente verdadeira, nenhum de nós é capaz de fazer, mas somente o Criador. Então, eu concordo com a Excelência que abra essa exceção, nesse júri de exceção, para o esclarecimento da verdade. Inclusive, eu devo também indagar, e assim, todos só afirmativamente ou negativamente se manifestem, sem ser verbal, por sinais, claro, que como a pergunta passou para todos, se há alguma objeção, então, em retomar a pergunta ao agressor. Embora todos os senhores jurados viram o conteúdo da pergunta. Algum problema? Não chegou a ver o conteúdo. Também não viu. Também não viu. Viu o conteúdo. Também não viu. Viu o conteúdo. Também viu o conteúdo. Então, acatando também a posição da promotoria, senhor jurado, e essa pergunta veio da plenária. Senhor jurado, a sua mãe sofria corretivos de seu pai? Tem conhecimento desse histórico? Alguma situação na família? Não vejo um corretivo como sofrimento. O corretivo é diálogo, palavras, quando alguém erra. Era o que eu fazia em casa e, provavelmente, a minha mãe também passava por esse sistema de correção, porque corrigir alguém com palavras, não vejo nada que proíba. Eu não fiz nada, até porque a minha esposa falou que ia me colocar na cadeia, ia simular uma queda, ia fazer tudo isso. Então, está sendo acatada a situação dela, mas eu sou inocente, eu nunca fiz nada. Corrigir com palavras é permitido. Foi o que eu falei anteriormente, que eu corrigia, aplicava um corretivo, que seria palavras. Tá. Então, o senhor está dispensado, mas permaneça na plenária. Espero, então, que a participante seja contemplada com a sua resposta. Passaremos agora, para finalizar a instrução, foi arrolada como testemunha da vítima a senhora Ozemira. Ela está presente? Odenísia. Por gentileza, como testemunha da vítima. A senhora poderia repetir pausadamente seu nome, por favor? Odenísia Andrade Dourado. Senhora Odenísia, a senhora sabe que será inquirida neste momento. E sabe, se for constatado mentira em seu depoimento, poderá ser apenada pelo crime de falso testemunho. Portanto, esteja compromissada na forma da lei. Inclusive, se insistir em falso testemunho, sua pena poderá ser maior que a do réu. Vossa Excelência, a doutora promotora de Justiça, esteja com a palavra. Pois não, Excelência. Senhora Denísia, qual é o seu relacionamento com a dona Sônia? A senhora é parente, vizinha? Eu sou colega de trabalho dela. Trabalhava na mesa ao lado dela. Sim. E a senhora mora na mesma rua que ela? Não. O meu relacionamento com ela era no trabalho, e é no trabalho que eu fui presenciando algumas coisas que me chamaram muita atenção. A senhora poderia, em rápidas palavras, dizer que coisas eram essas que a senhora presenciou e lhe chamaram a atenção? Então, como eu sou advogada como ela, em alguns momentos eu queria discutir alguns casos com ela e percebi ela muito dispersa e trocando as situações, parece que uma certa confusão mental. E em alguns momentos também ela chorava, simplesmente, assim, as lágrimas desciam. E quando eu perguntava o que estava acontecendo, porque eu também sou mulher, eu também conheço as questões que envolvem, né, as situações do lar, ela sempre entrava com algumas evasivas. Apareceu machucada, né, eu percebi que ela estava andando com muita dificuldade, mancando. E ela disse para a senhora
Como aconteceu esse machucado? Então, quando eu perguntei, ela disse que ela pisou numa pedra. Sempre coisas assim, até umas respostas até infantil, que qualquer pessoa em sã consciência via que ela estava inventando. O seu João, a senhora presenciou alguma vez o seu João e a gerente da empresa fazendo brincadeiras com a dona Sônia, com o tipo físico, com o cabelo dela? A senhora presenciou? Então, eu via que, às vezes, eles andavam assim muito juntos, dando risadinhas. Senhora Denise, né? a promotoria insiste, objetivamente. A senhora presenciou a gerência e o senhor João fazendo brincadeiras, assim, piadas racistas com a dona Sônia no ambiente de trabalho? Presenciei. Presenciou. A senhora alguma vez presenciou a senhora gerente induzindo o senhor João a desfazer o casamento por conta da cor da pele? Ela falava alto, né? Então ela falava muitas coisas no banheiro onde a gente estava. E que eram essas muitas coisas que ela falava? A senhora poderia repetir para essa plenária? Então, ela dizia, né, que era estranho, né, uma pessoa clarinha, de olho azul, casar com uma macaca, né? Ah, sim. E a senhora... Séria. A senhora poderia esclarecer, consta aqui dos autos, que a dona Sônia foi atendida aqui no pronto atendimento e que ela sofreu um aborto. A senhora poderia esclarecer alguma coisa a esse respeito? Então, ela faltou, né? Ela se ausentou do trabalho alguns dias, e daí correu a notícia que ela tinha perdido o bebê. E a senhora saberia esclarecer a essa plenária o que motivou ela perder esse bebê? Então, pela sequência de antecedentes, pela forma que ela vinha aparecendo no trabalho, né, estava muito claro que existia agressão, né, que existia alguma coisa muito mais forte do que aquilo que ela dizia. Sim. A senhora chegou a comparecer no hospital para visitar a dona Sônia? Consta aqui nos autos que ela ficou internada por 7 dias? Ah, então, eu fui visitá-la, sim, porque eu fiquei muito preocupada, né? E a senhora chegou a conversar com o médico do pronto atendimento? Ele falou alguma coisa a respeito dessa agressão? Não, com quem eu falei foi com a técnica de enfermagem, que foi levar o remédio para ela, e aí ela acabou comentando que tinha sido um aborto. Sim, mas ela fez algum comentário tipo assim, mais uma violência doméstica? Aconteceu isso? Uhum. Então, ela comentou com a outra pessoa que estava hospitalizada na mesma enfermaria, também tinha sido vítima de violência doméstica. Então, elas acabaram conversando sobre esse assunto. Como Satisfeita, eu fiquei Excelência. sabendo. Senhora doutora promotora, obrigada pelas considerações. Doutora defensora, perguntas para a testemunha? Sem perguntas, Excelência. A senhora está dispensada, mas permaneça na plenária. Também foi arrolada como testemunha do réu o senhor Estevão da Silva. Pela ordem, a promotoria contradita a testemunha por manifesto interesse no feito, e a testemunha já houvera sido dispensada anteriormente, então a promotoria reitera que a testemunha está impedida de depor nesse júri. Meus protestos, Excelência, até porque, caso não se recorde a douta promotoria, por equívoco, a testemunha foi arrolada como integrante do júri. Inclusive consta dos autos, e não consta que que a testemunha tivesse sido impedida por esse motivo. Então, apenas para reconsiderar os protestos da douta promotoria e relembrar que a testemunha, o seu depoimento é válido, sim, e é essencial à condução dos trabalhos de hoje. E caso assim não seja, Excelência, já arguirei de imediato o cerceamento de defesa, que é manifestamente claro.